Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 16 de abril de 2026, e nós estamos aqui nessa manhã para mais uma devocional. O tema da nossa devocional de hoje é remédio amargo. A nossa referência bíblica está lá no capítulo de Jeremias, capítulo 42, do 1 ao 12. Então, vou fazer essa leitura para vocês e em seguida nós vamos para a devocional ler o tema e o texto para a gente entender melhor esse tema, remédios amargos. Diz assim, Jeremias 42. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Carea, e Genazia, filhos de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: Por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo esse remanescente. Pois, como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore, rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram. E tudo o que o Senhor responder, eu lhes direi. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias: Que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, e ele convocou Joanã, filho de Carea, e todos os comandantes do exército que estavam com ele e todo o povo, desde o menor até o maior. Disse-lhes então: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram, para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nessa terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês, e ele também e lhes permitirá retornar à terra de vocês. Amém? Gente, uma palavra bem abençoadora, né? Então, aqui o tema é remédios amargos, né? Remédio amargo. Então, eu vou estar lendo para você entender melhor a leitura bíblica. Que tarefa difícil a de um profeta. Falar em nome de Deus nem sempre é trazer conforto e ânimo. Nem sempre produz sorrisos ou nos ouvintes. Às vezes produz reflexão e contraria o desejo mais intenso, até a lógica. No texto citado, a situação era de desolação. Judá foi sitiada e tomada pelos babilônios. O rei foi deposto e outro representante foi escolhido pelos opressores. O novo representante estava cuidando dos remanescentes, mas foi morto numa revolta. Agora, os remanescentes de Judá tinham medo dos babilônios. Eles queriam fugir para o Egito a fim de salvar a sua vida. Mas Deus prometeu preservá-los se permanecessem em Jerusalém. Poucas ideias poderiam parecer piores para eles. A palavra de Deus, às vezes, é assim, um remédio amargo. Muitas vezes, fugimos dela por causa do sabor. Mas, ainda que amarga, é o único remédio que traz cura para as feridas aparentemente incuráveis.
Que Deus nos dê confiança em sua palavra e coragem para transmitir sua mensagem, por mais difícil que ela seja de digerir. Amém? Gente, é uma palavra forte, né? E impactante. O versículo em destaque é o 4, que diz assim: o profeta Jeremias respondeu: Eu ouvi o pedido de vocês. Vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo o que o Senhor lhes disser, em resposta, eu declararei a vocês sem ocultar nada. Peça a Deus fé para confiar em sua palavra e coragem para divulgá-la. Amém? Gente, como vocês viram aqui, né? Eles perderam um líder, né? Aqui na batalha. E eles ficaram com medo. Eles não sabiam para onde ir. Então, eles foram até o profeta Jeremias e pediu que ele intercedesse e perguntasse a Deus o que eles tinham que fazer. E o que Deus ordenasse, eles iam fazer. Pois bem, aqui a resposta do Senhor foi favorável, né? O Senhor disse: diga a eles que não saiam, permaneçam aonde estão, porque eu vou dar vitória a eles. Só que muitas vezes, meus queridos, não é isso que Deus responde para nós. Muitas vezes, trazendo essa leitura para os nossos dias atuais, muitas vezes nós estamos com problemas e nós oramos e pedimos a Deus uma resposta, e a resposta dele é o silêncio. E aí? O que você vai fazer? Ou então não é nada daquilo que você queria ouvir. Só que aqui ele disse: permaneça aonde estão. E eles confiaram. Então, o que é que eu quero trazer para nossas vidas nessa manhã? O que eu aprendo com essa mensagem hoje? Eu aprendo que nós precisamos confiar na palavra de Deus. Se você lê uma passagem dessa, aonde diz que Deus cuida, se você está em Jesus Cristo, por mais difícil que seja a sua batalha, a sua luta travada, tenha paciência nele, aguarde nele, porque as respostas virão, o suprimento virá e ele vai conduzir todas as coisas. Então, que nessa manhã você possa olhar para Jesus Cristo, você possa entregar a tua ansiedade, o teu problema, a tua depressão, aquilo que te tira o sono, todos os barulhos internos do teu coração, que você possa colocar diante do Senhor e que você possa descansar nele. E aqui Jeremias, ele falou para eles, né? E como diz aqui a devocional, a palavra de Deus às vezes é assim, um remédio amargo, muitas vezes fugimos dela por causa do sabor. Tem pessoas que recebem a resposta, como não é favorável, elas abandonam e perdem a fé. Só que você precisa entender que Deus conhece o seu futuro. Muitas vezes, coisas que você pede a Deus não acontecem porque aquilo não vai ser bom para você amanhã. E você quer viver só hoje bem e o amanhã. Porque o amanhã pertence a Ele. Então, só Ele sabe o que é bom amanhã. Então, que você entenda nesse dia, né? Que Deus nos dê confiança em sua palavra e coragem para transmitir sua mensagem, por mais difícil que ela seja de digerir. Não é fácil. Aqui vai dizer que a tarefa de um profeta é difícil. Por quê? Porque eles têm que falar o que Deus mandar. E muitas vezes as pessoas não querem ouvir o que Deus vai mandar para elas. E elas vão se enfurecer, elas vão brigar com você, elas não entendem. Mas Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o que é bom para nós, como ele fez aqui com esse povo. E eles ficaram e Deus deu vitória a eles. Não fujam, permaneçam, sejam remanescentes, porque eu vou dar vitória a vocês. Então, assim, Deus, ele é o mesmo, meus queridos, ele não mudou. Quem mudou foi a nossa maneira de adorar, a nossa maneira de buscar,
a nossa maneira de fazer a nossa entrega. Foi isso que mudou. Às vezes você, tá acontecendo tudo isso e cadê Deus? Deus está no lugar dele esplendoso, na sua glória majestosa e contempla todas as coisas e tem poder. Essa destruição é o homem quem tem causado. Então nós temos o livre-arbítrio. Você faz aquilo que te vem na telha. Só que quando você está em Jesus, você não pensa só em você. Você pensa no coletivo. Porque foi isso que Jesus disse. Amai o próximo como a si mesmo. Se você ama o seu próximo, você não vai fazer mal para ele. Você vai tentar viver juntamente com ele, suportando ele. E Deus vai trabalhando nas situações. Entendeu? Então, assim, que nessa manhã nós venhamos entender que um sim de Deus é melhor do que aquilo que a gente esperava, do sim que a gente desejava. Amém? E eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Que o Espírito Santo, nos dê sabedoria, que nós venhamos pedir a Deus fé para confiar em sua palavra e coragem para divulgá-la. Oremos. Pai, nessa manhã eu te glorifico por essa palavra, pelo ensinamento, Senhor, nos ajude a confiar mais na tua palavra, Senhor, porque muitas vezes nós lemos a tua palavra, mas nós ficamos incrédulos, Senhor. Porque tu és o Deus tão grande, Pai, que faz tantas coisas, tudo, todo o poder, todo o reino está sobre a palma de tuas mãos, Senhor. Tu és o dono de tudo, Tu és o Senhor que criou todas as coisas. Nada é oculto aos Teus olhos, Pai. Até os nossos pensamentos o Senhor conhece. Antes mesmo de abrirmos a boca, o Senhor já sabe o que vai sair dela. Então, Senhor, nós não temos como fugir, nem como nos ocultar do Senhor. Então, nos ajude, Pai, nessa manhã a confiar na Tua palavra plenamente. Quando nós vermos, Pai, uma passagem dessa, na qual, Senhor, o Senhor disse, permaneçam no remanescente, porque eu darei resposta a vocês. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado diário para conosco. Muito obrigado. E eu apresento cada vida aqui do canal, que o Senhor abençoe, derrame da tua graça, da tua misericórdia, que o Senhor mude a nossa vida, que o Senhor nos restaure, que o Senhor venha ser a provisão na nossa vida, Pai. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, cada vida, cada família representada. No nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Não saia sem deixar o teu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha com a sua família para que ela também tenha ciência dessa palavra, que às vezes ela é amarga, mas é o melhor para nós. Amém? Até a próxima. Deus abençoe sua vida e a sua família.